Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia e boa tarde para você que vai assistir depois o vídeo, mas para mim é boa noite aqui. Nós estamos na 17ª semana de aulas remotas devido à pandemia causada pelo coronavírus, né? Aula remota emergencial. E essa é a semana que vai do dia 24 ao dia 28 de maio de 2021, ok? Semana 17. A nossa aula de hoje eu pretendo apresentar para vocês mais algumas forças, né? Mas não sem antes recapitular a nossa aula anterior. O quadro virtual que vocês estão vendo agora aí, ó, foi da nossa aula passada. A aula que aconteceu no dia 19 de maio. O link está aí, ó. Esse quadro já se encontra já há mais de semana aí nas plataformas Google Sala de Aula e Aluno Online, tá bem? Você pode baixar o quadro, estudar por ele, clicar no link e assistir a aula novamente, se você quiser. Mas nessa aula a gente relembrou o que é uma força, afinal a gente já tinha visto a definição de força quando a gente estava estudando as leis de Newton, né? E aí eu apresentei para vocês 3 forças. A força peso. Resolvemos uma questão 20, da página 107. Mais uma vez fica aqui o alerta de que você deve resolver junto comigo essas questões, tá bom? Porque lá no final do bimestre eu vou juntar todas elas em uma única listagem. E aí eu vou pedir essa atividade devolutiva. Eu vou pedir a devolutiva, né? Eu vou pedir que você devolva como atividade todas essas questões aí já resolvidas, tá bem? Do mesmo jeito que foi no bimestre passado. Eu vou juntar elas todas em uma listagem no Google Forms, aí vocês marcam só os itens corretos lá e depois anexa lá no Google Sala de Aula mesmo, na atividade, as fotos das resoluções, tá bom? Que é para eu ver e sentir como é que está o aprendizado de vocês. Mas voltando, a aula passada a gente aprendeu sobre força-peso, força normal e força de tração, né? A gente viu que a força-peso é uma força que existe devido ao campo gravitacional do nosso planeta. É uma força que sempre está puxando as coisas para o centro da Terra, sempre em direção perpendicular, fazendo 90 graus com o chão, tá bom? E o valor, tem como calcular a força-peso, é a massa do objeto, que eu quero calcular o peso do objeto. Eu pego a massa dele em quilogramas e multiplico pela a gravidade do planeta, tá bom? Na Terra, a gente usa para efeitos de cálculo a gravidade com o valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. A gente resolveu aí a questão de exemplo e aí aprendemos sobre força normal. Nós vimos que a força normal é uma força de reação do plano de apoio, tá certo? Ela sempre faz 90 graus, não é com o chão do planeta, digamos assim, mas é com o plano de apoio. Vocês podem ver aí 3 situações que eu mostrei na aula anterior. Se tiver horizontal, normal fica assim, 90 graus. Se o plano estiver inclinado, ela acompanha a inclinação, né? A gente viu aí a aula passada. Se tu não lembra ou não assistiu, eu aconselho que assista. Porque a aula de hoje a gente vai começar aplicando esse conhecimento, tá bom? E a força de tração, que é a força também chamada de tensão, porque ela é a responsável por tensionar, por esticar uma corda. A força que existe quando algum objeto está pendurado, está suspenso por um fio, a força em um fio ou corda esticada, tá bom? É chamada de tração. Nem a normal nem a tração possuem fórmulas para se calcular, mas elas existem para estabelecer o equilíbrio. Que a gente vai ver hoje, eu trouxe 2 questões, né? Deixa eu
tirar aqui. Tá aqui, ó. Esse é o nosso quadro de hoje. Dia 26 de maio. Hoje, dia 26 de maio. Tá? A gente continua no assunto de forças. A gente só vai acabar na aula que vem, que aliás vai ser uma live, se Deus permitir. Nossa primeira aula do mês que vem vai ser uma live, tá certo? Onde eu vou finalizar esse assunto de forças e dinâmica. Aplicação das forças, né? Vou apresentar na próxima aula mais 3 forças para vocês. Força de atrito com o chão, né? De atrito com sólidos. Força de atrito com o ar. Resistência do ar. E a força centrípeta. A força resultante que existe no movimento circular. Próxima aula, se Deus permitir. Tá bom? Mas vamos para a aula de hoje, sem demora. Eu trouxe para resolver aqui com vocês, ó. Página 108, questão 33. Acompanhe a leitura comigo. Nessa questão, a gente vai aplicar peso, normal e tração. Também trouxe outra questão muito parecida, questão seguida dela. Continua na mesma página, 108, questão 34. Fala sobre um naviozinho chamado rebocador, tá bom? E galera, vocês podem clicar nesses links, o quadro está interativo. Sempre que tiver o link do YouTube e o meu avatar dizendo aí, ó, clica com o dedão, ó. Tu clica aí, tu vai ser direcionado para um vídeo. Nesse caso é um vídeo sobre rebocadores, pra vocês entenderem qual é a função de um rebocador. E esse daqui, ó, é o vídeo de um experimento sobre força de tração numa corda, tá certo? E aí eu termino nossa aula de hoje apresentando mais uma força a vocês, que é a força elástica. Dando tempo, a gente resolve aí essa questão 25 da página 108, tá bem? Então vamos lá começar. Leiam comigo aí. Na situação do esquema a seguir, não há atrito entre os blocos e o plano horizontal, a influência do ar é desprezível e as massas de A e B valem 2 e 8 quilos. Então é possível aí vocês observarem que tem 2 blocos e alguém está puxando o bloco A. E o bloco A está ligado pelo B por uma corda, né? Então, alguém está puxando o bloco A com a força F e, por sua vez, essa força é transmitida ao bloco B por meio dessa corda, desse fio. Vamos continuar lendo. Sabe-se que o fio leve e inextensível, que une A com B, suporta, sem se romper, uma tração máxima de 32 newtons. O que significa isso, pessoal? Que se alguém puxar aí de forma muito intensa, muito brusca, esse fio vai se partir. Esse fio vai se romper, né? O fio só suporta uma certa força esticando ele. Assim como está aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou clicar, vou junto com vocês aí para o vídeo, mas depois vocês veem ele na íntegra com som, com áudio, tá bom? Então deixa eu pular aqui o anúncio. Pronto, olha só. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui o vídeo. Tá aí, ó. Se ele puxar de forma muito brusca, o fio se parte, ó. Ó, puxou de forma muito brusca. O fio não aguentou a tensão, a tração, né? E agora ele vai puxar bem lentamente, mas vai aumentar cada vez mais a força, ó. E o fio se rompe do mesmo jeito. Lá em cima o fio vai se romper, ó.
Então depois vocês assistem melhor aí esse vídeo. Mas eu trouxe ele só para exemplificar de que se a gente puxar o corpo A com uma força muito intensa, esse fio vai se romper, porque ele só suporta uma força máxima de quanto? Uma tração máxima de 32 newtons. Eu vou até destacar aqui no texto. Tração máxima de 32 newtons. Né? Calcule, continuando a ler, e aí já vamos para o comando da questão. Calcule a maior intensidade admissível à força F, horizontal, para que o fio não se rompa. Então, quanto deve ser essa força para que a força no fio, a tração, chegue no seu máximo, no seu limite, que é 32, mas não se rompa, né? O fio não se parta. Então, a primeira coisa a fazer em qualquer questão de dinâmica, de aplicação de forças, leis de Newton, a gente pega o corpo e aplica as forças nele. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, de cara já existem duas forças aqui. Força peso e força normal. Vamos colocar elas em cada bloco, tá certo? Vou colocar uma seta para baixo, para indicar que é a força peso. Peso do bloco B. Aí você pode ver que o bloco B tem 8 quilos. Tá? Eu vou destacar aqui no texto, ó. A massa do A e a massa do B, respectivamente. Quer dizer, nessa ordem, AB. O A tem 2 quilos e o B tem 8 quilos. Então, existe uma força puxando o B para baixo. Força peso do B. E também existe uma força peso aqui puxando o A para baixo. Só que ela é um pouquinho menor. Porque é um corpo menor, menos pesado, né? Então essa é a força peso. Vou até colocar aqui, ó. Peso do corpo A. Para economizar espaço, pessoal, vou botar só PA. Tá bom? PA. Peso do corpo A. E lá eu vou botar PB. Peso do corpo B. Para que esses blocos não afundem no solo, né? Para que o movimento seja apenas horizontal, existe uma força equilibrando isso para cima, que é a força normal, a força de reação do plano de apoio. Então eu vou botar uma outra força equilibrando a força peso aqui para cima, né? Essa é a força normal que age sobre o B. Então, vou botar aqui normal de B, NB. E a força normal de A. Equilibrando o peso do A. Então, não existe movimento vertical. Os blocos não afundam. Só existe movimento horizontal. Tá bom? Normal do A. Aí a gente já pode ver que existe equilíbrio vertical. O peso do A é igual a normal do A. O peso do B é igual a normal do B. O que mais de forças que a gente tem? Olhando para o corpo A, a gente tem essa força F de vermelho, que já está representada aí no desenho, como se alguém estivesse puxando. E tem a força no fio, tração. Então eu vou botar uma força aqui para a esquerda, na ponta esquerda, ó. É a força no fio, que a gente vai chamar de tração. E como eu disse na aula anterior, a tração sempre existe
nas duas extremidades da corda, né? Então, tanto o A sente um puxão por causa do B, quanto o B sente um puxão por causa do A. Então, essa força é a força de tração no fio. A gente vai chamar de T. E aí eu não vou botar TA e TB, porque como é no mesmo fio, a tração é a mesma, tá certo? Quando se trata sempre de um mesmo fio, a tração tem o mesmo valor em todo o fio esticado. Uma única tração nesse fio nas duas pontas da corda. Beleza? Então dá pra gente perceber que no A existe um cabo de guerra horizontal entre a força F em vermelho e a força T em azul. Claro que quem vence é a força F. Se tem movimento, quem vence é a força maior, a força que provoca o movimento. A força F é maior do que a tração, né? Olhando para o B, o peso que puxa para baixo se anula com a normal que puxa para cima. Então a gente não olha para o movimento vertical, não tem movimento vertical. A gente não olha para o eixo vertical, a gente olha só para o eixo horizontal. E olhando para o eixo horizontal tem uma única força responsável por puxar o bloco B, que é a força na corda, a tração. Então esse é o primeiro passo em qualquer questão de aplicação de forças, de leis de Newton, de dinâmica, tá bom? Represente as forças. Coloque as forças no desenho, através de setinhas, de vetores, ok? Segundo passo, a gente vai aplicar a lei de Newton para cada um dos corpos separadamente. Então a gente primeiro vai olhar aqui para o B e aplicar a segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Vamos aplicar aqui, ó. Força resultante igual a M vezes A. MA, massa vezes aceleração, tá? Aqui para o corpo B. Vou colocar até aqui em cima. Para o corpo B. Ok? No lugar da força resultante, pessoal, a gente vai colocar a única força que está provocando o movimento. Eu vou retirar nesse momento o peso e a normal, porque elas se anulam. A única força, então, provocando o movimento no corpo B é a força de tração. Tração, tensão, é tudo a mesma coisa, tá? Então, no lugar de FR, eu vou botar T de tração. No lugar de massa, eu vou botar a massa do corpo B, 8 quilos. E a gente chega nessa fórmula, que por enquanto vamos guardá-la, tá? T igual a 8A. Tração igual a 8A. Aliás, a gente tem o resultado da tração, né? A gente tem o valor da tração. Coloca a tração aí, no lugar do T, ó. A gente vai acabar descobrindo o A de aceleração. Colocar o 32 no lugar do T. E aí a gente passa o 8 dividindo. Então fica 32. Esse 8 sai daqui e passa dividindo. E o A fica sozinho. Então, a minha aceleração vai ser igual a 32 dividido por 8, vai dar 4 então. 4 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da nossa aceleração, a aceleração do movimento. Tanto o bloco A quanto o bloco B tem essa mesma aceleração. Eles estão se movendo juntos com essa aceleração. Mas não era isso que a questão quer. O comando da questão é calcular a força F. Quanto que vale a força F? Então agora a gente vai olhar para o corpo A e aplicar a lei de Newton, segunda lei de Newton.
para o corpo A. Para o corpo A, a gente tem força resultante igual a massa vezes a aceleração. Dessa vez, a força resultante são duas forças contra. Deixa eu tirar o peso, que aqui se anula com a normal. Então, olhando para o corpo A, a gente tem apenas duas forças contra. A força F, que vence a força T de tração. Tá bom? Então, como elas estão contra, a gente vai pegar o F menos o T. Tá bom? A força maior menos a força menor. Caso elas estivessem a favor, a gente somava as duas. Mas como são duas forças contra, a força resultante diminui. Né? A gente viu isso lá no começo, quando a gente estava estudando a segunda lei de Newton, descobrindo o que é força resultante. Então, no lugar de FR, força resultante, eu vou colocar força F menos quem está contra, força T. A gente já sabe quanto vale o T, quanto vale a massa do corpo A e quanto vale a aceleração que a gente acabou de descobrir. Então, a tração vale 32, segundo o enunciado. A massa do corpo A, segundo o enunciado, vale 2 kg. E a aceleração do movimento vale 4. Acabamos de descobrir ela. Só sobrou a força F para calcularmos. Né? Então, 2 vezes 4 vai dar 8. E esse menos 32 passa para o outro lado, deixando o F sozinho. Ele vai passar com o sinal de mais, positivo. Então, vai ficar 8 mais 32. A força F vai ser igual a 40 newtons de força. 40 N. Vou colocar em negrito, vou colocar uma moldura. Essa é a nossa resposta. 40 newtons, ou seja, a força F deve ser 40 newtons, no máximo, para que na corda tenha uma tração de 32 e ela não se rompa. Qualquer força maior do que 40 newtons, que a gente colocar aí no lugar da força F, se alguém puxar com 40,1, a corda se rompe, porque a tração na corda vai ser maior do que 32. Tá bom? Então, a gente acabou de resolver uma questão de dinâmica, de aplicação de forças de leis de Newton. Beleza? Nesse mesmo sentido, tem a questão 34 da página 108. Ok? Eu não vou fazer ela, mas é o mesmo sentido, pessoal, é do mesmo jeitinho que se resolve. Tá bom? Você vai criar duas equações. Primeiro você vai aplicar as forças, aí você vai aplicar duas equações da segunda lei de Newton, uma para cada carga que o rebocador está rebocando. Vamos ler a questão. Um rebocador, um navio, arrasta 2 flutuadores idênticos de 3,2 toneladas de massa. Multiplica por 1.000 aí, você tem em quilos. 3.200 quilos. Cada flutuador desse que o navio está rebocando tem 3.200 quilos. Tá? Então, um rebocador arrasta 2 flutuadores de 3,2 toneladas de massa cada um, imprimindo-lhes uma aceleração de 0,1 metros por segundo ao quadrado. Então, ele te deu a massa dos corpos, te deu a aceleração do movimento. Ok? Continuando a ler. A força de tração no cabo que une a embarcação ao primeiro flutuador tem intensidade de 800 newtons. Né? Você pode ver aqui que tem 2 cordas. Entre o navio e o primeiro flutuador tem uma corda. Então aqui tem uma tração, que ele está dizendo o valor. A força de tração, olha só, no cabo que une a embarcação ao primeiro flutuador tem intensidade 800 newtons. Então, nessa primeira corda, nesse primeiro cabo que está ligando
o rebocador ao primeiro flutuador tem uma tração de 800 newtons. Ele está dando valor. A força de resistência aplicada pela água em cada flutuador tem intensidade F minúsculo. Olha aí, ele está te dizendo que quando o rebocador puxa, esses flutuadores vão sentir uma força de resistência da água contra. Essa força contra de resistência da água vale F minúsculo. E a força de tração no cabo que une os dois flutuadores tem intensidade tesão, né? T maiúsculo. Então essa segunda corda aqui, ó, a corda que une os dois flutuadores. O valor da tração é T maiúsculo. Comando da questão, indique a opção correta. Quanto é que vale o F minúsculo, que é a força de resistência da água, e quanto é que vale o tesão aí, o T maiúsculo, que é a tração no cabo que une os dois flutuadores, tá? Então, primeira coisa, é uma receita que você tem que seguir. Primeiro passo, aplica as forças. Desenha as setinhas. Você vai ter peso, sim, vai ter normal da água, né? Não tem movimento vertical aí, do jeito da questão passada. Então você não precisa, se não quiser, não precisa nem pôr peso e normal, porque você viu aqui na resolução que a gente até excluiu, né, para ficar mais simples de ver a situação. Só existem forças horizontais. Então, no primeiro flutuador, esse aqui, ó, tá? Você vai colocar duas forças. A tração no fio que une, no cabo que une a embarcação a ele, que vale 800, e a tração T maiúsculo, que é contra. Duas cordas nele, né? Ok? E esse segundo flutuador aqui, você também deve colocar em cada flutuador uma força contra o movimento, que é a força de resistência da água. Tá bom? Então, basicamente, nesse flutuador aqui, ó, você vai ter... Não vou resolver não, tá? Eu vou só dar os primeiros bizus, as primeiras dicas. Você vai ter uma tração puxando ele para cá, que vale 800 newtons, ele já deu na questão. Você vai ter outra tração puxando ele contra, que vale T maiúsculo, que você quer descobrir. E você vai ter uma força também contra de resistência da água. Então tem duas forças contra e uma a favor do movimento. Ok? Já no segundo flutuador, você vai ter apenas duas forças aí para colocar. A força da corda puxando ele, força de tração T, que você quer descobrir, e a força de resistência da água contra. Ok? Só essas duas, o F minúsculo, que você também quer descobrir. E aí você monta a segunda lei de Newton, segundo passo, aplica a segunda lei de Newton para cada um dos corpos, você vai encontrar duas equações, com duas letras para calcular, forma o sistema de equações e descobre o que ele quer. Ok? Qualquer dúvida, me procurem no privado, que vai ser um prazer atendê-los. Mas vamos para a conclusão da nossa aula de hoje. Eu pretendo concluir a nossa aula apresentando para vocês mais uma força, que é a força elástica, né? Ou mais conhecida como lei de Hooke, graças a esse estudioso aí chamado Robert Hooke, que foi ele quem, através de experimentos, descobriu essa lei que governa o movimento de molas. Então vamos aqui pro vídeo, né? Depois você assiste o vídeo com áudio, tá bom? Deixa eu passar a propaganda aqui. Pronto, você vai ver aí, deixa eu adiantar um pouquinho. Ó, são molas, tá? Que ele vai colocar aí, suspender um peso nessas molas. Ele colocou aí um suporte, colocando o primeiro peso, ó, ficou em equilíbrio. Tem a força peso puxando para baixo
e a força elástica puxando para cima, né? Deixa eu dar um pause aqui. O que foi que esse cara descobriu, que esse estudioso descobriu, Robert Hooke? Chegou à seguinte conclusão, que ficou conhecida como lei de Hooke, né? Em regime elástico, ou seja, em qualquer situação onde tenha força elástica, aonde o corpo tenha propriedades elásticas, o que é isso? Você poder deformar o objeto e quando você tira a força, ele volta para o seu comprimento, para a sua forma original. Uma mola, você estica ela, quando você solta, ela volta para o tamanho original dela, né? Então, toda vida que tem essa situação, que a gente chama de regime elástico, em regime elástico, a deformação sofrida por uma mola, o quanto ela se estica, a deformação sofrida por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força que a provoca. Então, como aqui no vídeo, ó, ele botou um peso, ó, um peso. Aí ela esticou um tanto, ó. Agora ele vai botar o segundo pezinho aí, ó. Vai aumentar o peso. Aumenta a força-peso, aumenta a deformação na mola. Diretamente proporcional. Aumenta, aumenta. Agora ele vai pegar uma segunda mola, diferente da primeira, tá? Para poder comparar. A força elástica, olha aí, dá para vocês verem que nessa segunda mola esticou mais. É uma mola diferente. É uma mola que tem menos resistência. Então, quando tem um peso em cada um aí. Só que a primeira mola estica menos e a segunda mola esticou mais. Então, na segunda mola, a constante elástica é menor. É menos resistente essa mola. Ela estica mais, né? Então, a força elástica, ou lei de Hooke, é exatamente isso. A força F, a força elástica, ela depende de duas coisas. Vai ser a multiplicação da constante de resistência da mola, que é esse K, vezes o tanto que a mola se deforma, o ΔX. A elongação. Todos esses nomes vocês podem encontrar nos textos aí, nos enunciados das questões, por isso eu estou falando. Mas é o quanto a mola se deformou em comparação com a situação de equilíbrio, com o tamanho dela original, sem nenhuma força agindo, né? Como nesse desenho, pessoal, ó. Esse ΔX em azul é o quanto a mola se esticou com a força dessa mão aí, ó. Mas o comprimento normal da mola era esse X0 aqui, ó, em preto. Ok? Então, o ΔX, variação do tamanho da mola. É o tamanho final menos o tamanho inicial. Você vai descobrir o ΔX, o quanto ela se alongou. Ou o quanto ela se comprimiu, caso tivesse a situação contrária, alguém comprimindo, né? Tá bom? Então aqui eu trouxe uma questão para a gente poder aplicar essa lei, né? Então, olhem só, acompanhem comigo. Nós já estamos com quanto tempo de aula? Deixa eu ver aqui. Com meia hora, né? 33 minutos. Ok? Vamos fechar aí os 40 minutos para resolver essa questão. Acompanhe a leitura. Uma tira de borracha de peso desprezível e comprimento natural sem deformação L0 é fixada em um suporte de modo a permanecer na posição vertical. Então aqui, ó, essa primeira mola, ele está falando de uma tira de borracha, é algo elástico. Então eu coloquei aí o desenho de uma mola que não está nem esticada e nem comprimida. Esse é o comprimento natural dela, o comprimento original, sem deformação, que ele chamou de L0. Tranquilo? Vamos continuar lendo. Nessa mola aí, são pendurados sucessivamente. O que é sucessivamente? É um depois do outro, tá? Primeiro um, depois o outro. Não é simultaneamente, não é ao mesmo tempo. É em seguida.
sucessivamente. Primeiro coloco o corpo A, depois coloco o corpo B, tá? Nela são pendurados sucessivamente 2 blocos, A e B, de pesos respectivamente iguais a 1 newton e 3 newtons. Então ele acabou de dar o peso do corpo A, que vai ser pendurado aí na mola, suspenso aí na mola, e o peso do corpo B. O corpo A pesa 1 newton e o corpo B pesa 3 newtons. Força-peso. Com A suspenso e em equilíbrio, o que quer dizer isso? Ele colocou o corpo A, tá aí, ó, e deixou o sistema se equilibrar, parar. Então o peso do corpo A esticou a mola e ela foi parar num tamanho de 8 centímetros, olha aí, ó. Com o A suspenso e em equilíbrio, verifica-se que a tira de borracha, que aí eu coloquei a mola, né, apresenta um comprimento de 8 centímetros. E com o peso B suspenso e em equilíbrio, nota-se agora um comprimento de 12 centímetros. Então a situação é a seguinte. Você tem 3 situações. Primeiro, a mola sem peso algum. Tá ali ela, comprimento original dela, L0. Quando a gente coloca o corpo A, que pesa 1 newton, estica a mola, né? Esse peso estica a mola e ela passa a ter um tamanho de 8 centímetros. A gente tira o corpo A e coloca o B é mais pesado. Então ele puxa mais, ele deforma mais a mola se estica mais. E a mola passa a ter um tamanho de 12 centímetros. Em equilíbrio. Em equilíbrio significa que o que puxa para baixo é igual ao que puxa para cima. A força que puxa para baixo, que é a força peso, é igual à força que puxa para cima, que é a força elástica. Tá bom? Essa é a situação de equilíbrio. E a gente vai para o comando da questão. Admitindo-se que a tira de borracha, a mola, obedeça à lei de Hooke, essa lei que a gente vai usar, força elástica igual a K vezes ΔX. A constante da mola que a gente não conhece e o ΔX, que é a deformação. Comprimento final menos inicial. Tá? A gente vai usar essa lei. Determine, olha o comando da questão, o valor de L0 em centímetros. Então, quanto que vale o comprimento da mola lá no começo, sem nenhum peso, sem nenhuma deformação? Quanto é que vale o comprimento da mola? A gente já pode deduzir que é menos de 8, claro. Né? Item B, a constante elástica da tira da mola, da tira de borracha, né? Quanto é que vale a constante elástica da mola em newtons por centímetro? Então vamos lá. Aqui eu já tomei a liberdade de colocar as forças, né? Corpo A, peso puxando para baixo, e essa setinha vermelha é a força elástica puxando para cima. Vou até colocar aqui a indicação. Força elástica. FEL, força elástica. Ok? Aqui também é força elástica. Então a gente vai primeiro para a situação do corpo A. Então vamos lá. Então vou colocar aqui. Para o corpo A. A gente vai ter. Se a situação é uma situação de equilíbrio, a força que puxa para baixo, o peso do A, eu vou colocar aqui, PA tem que ser igual à força que puxa para cima, a força elástica, FL. Isso significa equilíbrio, pessoal. Força que puxa para um lado tem que ser igual à força que puxa para o outro.
Então vamos colocar as fórmulas. O peso do A. Aqui a gente podia botar massa vezes gravidade. Só que ele já deu o resultado do peso. Ele não deu a massa dos corpos. Ele já deu o peso dos corpos. Então eu já boto aqui. Quanto é o valor do peso do A? Ele deu na questão. 1 newton. Vamos grifar aqui os dados mais importantes da questão. O peso dos blocos está aqui. 1 newton e 3 newtons do A e do B. O quanto a mola se estica quando o A está suspenso, 8 centímetros. O quanto a mola se estica quando o B está suspenso, 12 centímetros. Ok? E é isso. Essas são as informações do enunciado. Então, no lugar de força elástica, a gente coloca a fórmula. O que é a força elástica? Segundo a lei de Hooke, força elástica, F, é igual a K vezes ΔX. É isso que eu vou botar no lugar de força elástica. K vezes ΔX. K vezes ΔX. Pronto. Né? A gente pode fazer um pouco mais. A gente pode desmembrar esse ΔX. Qualquer variação é sempre final menos inicial. Então, eu vou botar aqui, ó, comprimento final da mola, x do fim, menos o x do início. Tá? Final menos inicial. O comprimento final da mola a gente conhece, que é 8 centímetros. Ok? E aqui a gente para, porque a gente não conhece essas duas letras. Quanto é o K, que é o item B, né? Que ele pede para a gente achar. E o XI. Esse XI, pessoal, o comprimento inicial da mola, que ele chamou de L0, a gente pode colocar aqui, no lugar de XI, L0. Que é a segunda coisa que a gente pretende encontrar. O item A. Quanto é que vale o comprimento inicial da mola? Beleza? Então, esse é o cálculo para o corpo A. Suspenso lá na mola. Agora a gente vai para o corpo B. Aplicar o mesmo raciocínio para o corpo B. A gente vai ter que a força que puxa para baixo, o peso de B, é igual à força elástica. Beleza? Então vamos colocar aqui as fórmulas. O peso de B vale 3 newtons. A força elástica vale K vezes ΔX. E esse ΔX a gente pode desmembrar. Final menos inicial. A gente pode colocar aqui no lugar do ΔX. Né? O ΔX é a variação no comprimento da mola. A variação do tamanho da mola. Tamanho final menos o tamanho que ela tinha no começo. A gente descobre a variação. Final menos inicial. Tá bem? Isso aí. E aí a gente substitui o comprimento final da mola, quando o B está suspenso, é 12, no lugar de XF, o comprimento final da mola, vou botar 12 centímetros, né? E o comprimento inicial, a gente chama de L0, que é o que ele chamou no enunciado. 12 menos L0. Então, a gente tem duas equações. A gente vai montar um sistema agora para tentar encontrar essas incógnitas, essas letras. A solução do item A e do item B. Tá bom? De cara aqui, eu já vou colocar aqui
a equação do corpo B e embaixo dela a equação do corpo A. Para você perceber que se a gente dividir uma pela outra, a gente acaba eliminando o K, ó. Né? Se a gente dividir uma equação pela outra, vai ficar assim, ó. 3 dividido por 1 aqui vai ficar K dividido por K. E aqui vai ficar 12 menos L0 dividido por 8 menos L0. A gente vai eliminar esse K aqui, que eu vou botar de vermelho, com esse K aqui de baixo, ó. A gente vai poder eliminar eles dois. Se eu tenho K em cima, K dividido por K dá 1, né? Então vamos prosseguir aqui. Então vai ficar assim, ó. Né? 3 dividido por 1 dá 3. É igual. K dividido por K é 1 vezes essas duas frações divididas, né? 12 menos L0 aqui em cima e 8 menos L0 aqui embaixo. Pronto. Ok? Vamos dar continuidade aqui, ó. Aqui a gente vai só repetir para poder simplificar. Esse 1 vezes essa fração é essa fração, então eu posso tirar esse 1. E aí esse multiplicando meios pelos extremos, acaba que esse 8 menos L0 acaba vindo para cá, para cima, com 3, ó. Dentro de um parênteses, multiplicando 3. 3 vai estar multiplicando ele. Tranquilo? E o 12 menos L0 ficou aqui sozinho do outro lado. Pronto. Então, eu vou continuar aqui embaixo. Vamos distribuir esse 3 para dentro do parênteses. Então, vai ficar 3 vezes 8 e 3 vezes L0. Ok? 3 vezes 8 dá 24. E 3 vezes L0 dá 3L0. Já não precisa mais dos parênteses. Então, a gente vai passar tudo que tem letra para um lado, tudo que tem número para o outro e acabamos encontrando o comprimento inicial da mola, né? O L0. Então, eu vou passar esse 12 que está aqui do lado direito, para o lado esquerdo, ele vai passar diminuindo. E esse menos 3L0 passa para o outro lado com o sinal de mais. Então, a gente vai ter 24 menos 12, dá 12, menos L0, mais 3L0. Você tem 3 e tira 1. Fica 2L0. Aí você passa o 2 dividindo 12 e acaba encontrando o valor do L0. Passa esse 2 dividindo o 12, ó.
e você acaba achando o valor do comprimento inicial da mola. Então vai ficar L0 é igual a 12 dividido por 2, 6 centímetros. Colocar a moldura porque já é a resposta do item A. Beleza? Para encontrar o valor do K, você volta para qualquer uma das equações aqui, ou do corpo A e do corpo B, substitui o valor do L0, encontra o valor do K. Tá bom? Então você pega aqui, ó, a equação do corpo A, aonde tem L0, você coloca 6. E aí descobre o K. Ou então, aonde tem L0 aqui na equação do B, ó. Tá? Vai ficar 12 menos 6. Vou deixar para vocês terminarem a questão. Beleza? No mais é isso. Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Né? Espero que a aula tenha sido produtiva para você. Aprendemos aqui a aplicar peso normal tração e aprendemos a como calcular e aplicar a força elástica, a lei de Hooke, força elástica, ok? Então tchau, tchau, fiquem com Deus e até mais.